Olá, irmãos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo, de devocional da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Meu nome é Lucas Bonin, sou pastor licenciado aqui da igreja, ao meu lado está minha esposa Annelise, e é muito bom estarmos juntos aqui, podendo louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Sim, esse é o nosso desejo, é que nesse tempo que estaremos aqui juntos, possamos prestar um culto ao nosso Deus, culto que somente a Ele é devido, que tudo quanto formos fazer aqui nesse momento possa subir como oferta suave, uma oferta que agrade ao nosso Deus. Sim, que esses minutos você possa estar realmente concentrado aqui nesse momento, que nada de fora venha te atrapalhar a você prestar culto ao nosso Deus. Vamos começar louvando ao nosso Deus, porque dizendo que é bom estarmos aqui, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Sim, que Deus realmente possa nos abençoar. Este é o tempo para buscarmos a Deus, para estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Sim, como é bom estar na presença de Deus, não existe nada melhor do que estar junto com Ele, de ser amigo de Deus, de poder caminhar junto dele, que possamos cantar esse cântico, amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, de Jesus, meu bom pastor. Bom, irmãos, a nossa igreja, nesse período de pandemia, nós começamos uma campanha solidária de alimentos. E eu gostaria só de ler um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sim, somos chamados para ajudar, para servir a Deus, não por obrigação, mas sim com alegria. E os irmãos têm nos ajudado muito já nesta campanha, ao longo dessas semanas, sempre levando alimento. E pedimos que não deixe de participar quem tiver condição e puder doar alimento ou leite. Também estamos precisando de muitos leites. Então, quem puder nos ajudar nisso, todos os domingos, na parte da manhã, das 9h30 até as 11 horas. Nós estamos lá na igreja recebendo esses alimentos e também doando esses alimentos. Muitas pessoas têm ido lá buscar, retirar. Se você souber de alguém que precisa, também entre em contato conosco, que a gente vai tentar o mais rápido possível ajudar. Então, contamos com a colaboração dos irmãos, os irmãos já têm feito isso, pedimos que continue, porque são muitas pessoas que realmente precisam. Desde já, o nosso muito obrigado. Bom, irmãos, indo agora para o nosso estudo desta noite, Hebreus capítulo 11, versículos de 5 a 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de ter agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, com o propósito de abrir a tua palavra, aprender mais de ti.
fale aos nossos corações nesta noite, nos transforme por ela, nos deixe cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo que oramos. Amém. Bom, meus irmãos, nós temos estudado a respeito da fé. Nós vimos que a fé, como nós lemos no texto, primeiramente a fé ela nos possibilita a prestar o mais perfeito sacrifício a Deus. E agora o tema que eu quero falar com os irmãos é que pela fé nós podemos ter comunhão com Deus. Sim, somente pela fé é que nós podemos ter comunhão com o nosso Deus. E a gente precisa primeiramente lembrar que fé, ela é uma característica do discípulo de Jesus. Sim, todos nós que tivemos um encontro com Deus, que tivemos as nossas vidas transformadas, lavadas pelo sangue de Cristo, nós somos chamados a viver pela fé. O justo viverá por fé. Sim, nós somos chamados a viver por fé, e isso não é uma opção, mas sim uma obrigatoriedade. Ela é uma marca, é uma característica do discípulo de Jesus. Do mesmo jeito como nós estudamos, é uma característica do discípulo de Jesus o ser feliz. Né? Felizes são os humildes, os que choram. Sim, a felicidade é uma marca do discípulo de Jesus, do cidadão do reino dos céus. E nós precisamos entender que fé, ela não é um pensamento positivo, né? Não é uma energia positiva, um pensamento alegre que nós lançamos no universo. Não, pelo contrário, a fé ela não é esse pensamento positivo como muitas filosofias ensinam, né? Mas a fé, uma maneira bem didática de entender fé, é ser ateu de si mesmo. Ou seja, é depositar toda a nossa força, toda a nossa esperança em Deus e não em nós mesmos, não na nossa capacidade, na nossa conta bancária, em nossos amigos, famílias, etc. Quanto mais eu nego a minha possibilidade de fazer algo, mais aberto eu estou para que Deus possa agir através de mim. Sim, somente pela fé, então, nós podemos ter comunhão com Deus. E no texto que nós lemos, fala sobre Enoque, que Enoque era alguém que tinha fé, alguém que Deus se agradou. E nós vamos ver a respeito de Enoque, nós sabemos pouca coisa. E o que nós sabemos está lá em Gênesis capítulo 5, nos versículos de 21 a 24. E o que nós sabemos é o seguinte, que Enoque, ele vai ser a descendência de Sete, filho de Adão, né? Nós lemos lá no Gênesis duas genealogias, genealogia de Caim, de homens que viveram longe de Deus, fazendo o que era mal, e nós temos a descendência de Sete, outro filho de Adão, homens que viveram em amizade com Deus. Então, Enoque, ele faz parte dessa descendência de Sete. Enoque, ele era filho de Jared e pai de Matusalém. Olha que interessante, né? Matusalém é o homem que viveu por mais tempo na Terra, 969 anos. Não é por acaso, né, que Matusalém viveu tanto tempo, se ele tinha um exemplo dentro de casa de alguém que andava com Deus, de alguém que tinha intimidade com Deus. E é interessante que nesses 4 versículos de Gênesis, do 21 até o 24, nós vamos ver uma característica marcante de Enoque. Por 2 vezes nós vamos ler nesses versículos que Enoque andou com Deus. E é interessante essa ideia de andar com Deus, que não é no sentido de ter uma vida piedosa, mas andar com Deus no sentido de intimidade. Enoque tinha intimidade com Deus. E o autor de Hebreus então vai dizer que essa intimidade, desse andar com Deus, ele é fruto da fé. Então assim, né, pela fé nós temos comunhão com Deus, e a primeira característica então desta comunhão com Deus é a intimidade. Enoque andava com Deus, e esse verbo andar dá no sentido de movimento, de um relacionamento que tem movimento. Não era um relacionamento estático, não era um relacionamento parado, um relacionamento de agenda.
Pelo contrário, né? Era um relacionamento caracterizado pelo seu movimento, por algo do dia a dia. E aqui é algo extremamente maravilhoso para pensarmos, que nós temos a possibilidade de ter intimidade com Deus, né? O Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que pode todas as coisas, Ele quer ter intimidade conosco. Sim, intimidade significa uma relação única, uma relação exclusiva. É interessante quando nós olhamos para a criação, tudo que Deus criou, não é parecido, existe diversidade. Quando nós olhamos uma árvore, nenhuma folha dessa árvore é parecida com a outra. É assim também conosco. Nós não somos parecidos, todos nós temos características únicas, exclusivas, que determinam quem nós somos. Até mesmo se pegarmos gêmeos, que são totalmente idênticos, né, no seu exterior, mas nós vamos ver que eles são diferentes no seu interior. E isso é maravilhoso, porque isso nos ensina que Deus ele quer ter um relacionamento de intimidade único e exclusivo conosco. Por isso que a religião, ela atrapalha esse relacionamento com Deus, porque a religião, ela vai apresentar uma fórmula, a religião vai apresentar algo a se fazer, para se repetir, né? Nos ensinando falsamente que se fizermos isso, teremos intimidade e comunhão com Deus, e não é assim que funciona. O jeito como eu me relaciono com Deus é diferente do jeito que você se relaciona com Deus, diferente do que outra pessoa se relaciona com Deus. Porque nós somos pessoas diferentes, de histórias diferentes, pensamentos diferentes, e o nosso Deus quer se relacionar conosco dessa maneira íntima, singular, exclusiva. E isso é maravilhoso para nós. Esse relacionamento íntimo e exclusivo, ele acontece, como nós dissemos, não no cumprir de regras, não no cumprir de uma agenda, né? Mas sim na liberdade de algo que é construído no dia a dia, né? Algo que é construído no prazer dos bons dias e nas lágrimas dos maus dias. Né? É assim que acontece com os nossos relacionamentos humanos. Pense aí no seu melhor amigo ou na sua melhor amiga. Para ele se tornar um melhor ou melhor amiga, foi necessário que vocês se alegrassem juntos, que vocês chorassem juntos, às vezes até passar por algumas brigas, e tudo isso fortaleceu a amizade de vocês para que vocês tivessem hoje intimidade. E é assim que acontece com o nosso Deus. Nós só vamos ter intimidade com o nosso Deus a partir do momento que nós vivemos um relacionamento que é feito no dia a dia, né? No andar, no se relacionar, bons e maus momentos. Só que os nossos amigos humanos é fácil porque nós estamos vendo, né? Palpando, cheirando. Com Deus nós não podemos ver. Por isso que para nos relacionar com Deus, termos comunhão com Deus, intimidade com Deus, é necessário que existe fé. Sim, pela fé, Enoque se relacionou com esse Deus invisível. E aqui há algo maravilhoso para pensarmos, que a fé é algo que não que nós produzimos, mas é algo que nós recebemos do próprio Deus para que possamos ter a condição de chegarmos até Ele. Por isso que a fé não é um pensamento positivo. Por isso que a fé é a certeza de algo que eu não vejo. Sim, somente pela fé é que eu posso me achegar a Deus, somente pela fé eu posso me relacionar com Deus. A religião, ela atrai as pessoas a Deus por causa da sua curiosidade, interesse pessoal, desejo de milagres. Mas a fé, ela nos possibilita chegar a Deus porque ela revela quem Deus é e quem nós somos. Pela fé, nós entendemos e vemos a nossa total dependência que nós temos de Deus. Por isso que fé é ser ateu de si mesmo, é não confiar na sua capacidade, mas sim na sua total dependência de Deus. E é pela fé Enoque, então, teve essa intimidade com Deus. Pela fé Enoque andou com Deus, deu bom testemunho de quem Deus era, a ponto de não passar pela morte. Esse relacionamento íntimo que Enoque tinha com Deus possibilitou que Enoque fosse junto da presença de Deus sem ter que passar pela morte. Deus falou assim, olha, é tão gostoso estar com esse homem que eu quero ele para mim aqui agora. Sim. Que exemplo maravilhoso de intimidade que nós temos ao vermos Enoque. Enoque
tinha amizade e intimidade com Deus, a ponto do próprio Deus falar assim, olha, venha para perto de mim, fique comigo, e não precisa passar pela morte, eu tenho algo maravilhoso para você. Sim, pela fé, nós temos comunhão com Deus, nós temos intimidade com Deus. Pela fé, nós podemos agradar a Deus. Pela fé, nós agradamos a Deus. O autor de Hebreus, ele é claro e objetivo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois somente pela fé, nós podemos crer que Ele existe. E aqui é importante pararmos e pensarmos um pouco a diferença entre crer e saber. Existe uma diferença enorme em saber que Deus existe e crer que Deus existe. Bom, o saber não muda nada na nossa vida. Por exemplo, quando você tem sede, você bebe água. Sua vida não muda nada, você não fica pensando na molécula de oxigênio, de hidrogênio e como isso vai. Não, você simplesmente vai até o filtro, né, e bebe água. Isso é o saber. Agora, o crer muda totalmente a sua maneira de viver. Por exemplo, nós estamos vivendo momentos difíceis de pandemia e nós cremos que é um momento difícil, que é perigoso. Então agora a gente não sai mais de casa sem máscara. Nós não ficamos mais sem ter o cuidado do higienizar as nossas mãos, limpar as nossas mãos com álcool e tantas outras coisas. Ou seja, mudou-se a maneira de viver. E assim acontece com Deus. Quando nós sabemos que Deus existe, isso nos torna apenas religiosos. A gente só cumpre algumas coisas achando que estamos vivendo em relacionamento com Deus. Agora, crer que Ele existe, acontece uma mudança de vida. É o metanoia, é a mudança de pensar, a mudança de viver. Sim, somente pela fé, então, nós podemos viver uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus, uma vida segundo o propósito de Deus. E Enoque, ele tem essa experiência de intimidade com Deus, é pela fé. Veja bem que Enoque não existia religião, não tinha Bíblia, não tinha igreja. Mas aquela mudança de vida de Enoque, de viver, de andar com Deus, ele era fruto da fé e isso possibilitava que ele vivesse uma vida diferente. Sim, nós, os discípulos de Jesus, a nossa motivação deve ser sempre agradar a Deus. Ou seja, viver em conformidade à vontade do nosso Deus. E viver em conformidade à vontade do nosso Deus, agradar a Deus, isso é adoração. E Jesus vai dizer que Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, em essência e consciência. Ou seja, essência é com toda a nossa vida, uma mudança de vida, com um propósito. E consciente é sabendo quem Deus é e o porquê que nós vivemos de maneira diferente. Sim, essa deve ser a nossa motivação. Sempre agradar a Deus e viver de maneira que o deixe feliz. No Salmo 37, o salmista nos ensina que para agradarmos a Deus, ou seja, para vivermos uma vida com a qual Deus se agrada, para sermos verdadeiros adoradores, é necessário que exista primeiro uma entrega da nossa vida. Ele diz, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fala, é necessário entregar a sua vida. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus se agrada de nós. E o Salmo continua dizendo, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Só que muitas pessoas só isolam esse versículo e acham que se viver uma vida religiosa, se cumprirem certos rituais, Deus vai conceder os desejos do seu coração, mas não é assim que funciona. É necessário primeiro que exista uma entrega. Veja bem, quando nós entregamos a nossa vida a Deus e passamos a viver a vida que Ele tem para nós, isso significa que o nosso desejo vai estar alinhado com o desejo de Deus. E aí sim, quando o nosso desejo está alinhado com o desejo de Deus, tudo aquilo que desejarmos é o que Deus deseja. E tudo que Deus deseja acontece. Deixar mais claro isso, Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, vocês estão pedindo, mas vocês não estão recebendo, porque vocês estão pedindo mal. Vocês estão pedindo segundo o seu coração corrupto. É necessário que vocês creiam em mim. É necessário que vocês entreguem a sua vida para mim, que haja uma mudança de vida, para que vocês agora, pela fé, possam pedir o certo, pedir em harmonia com Deus. E assim, quando vocês pedirem o certo, o correto, Deus vai lhe dar. Sim,
É necessário que deixemos o nosso coração na cruz e possamos receber, viver um coração segundo a vontade de Deus. E esse coração que agrada a Deus, é essa vida que agrada a Deus. Somente pela fé nós podemos ter intimidade com Deus. Somente pela fé podemos ter uma vida que agrade, que cumpra o propósito, os desígnios do nosso Deus. Sim, no começo, já para irmos ao nosso encerramento, no começo nós cantamos uma música dizendo: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Sim, não existe nada melhor. E somente pela fé é que nós podemos usufruir e experimentarmos dessa amizade com Deus. Somente pela fé nós temos a oportunidade de andar na luz, de estar com Ele. E a minha oração para você e para mim é que possamos realmente experimentarmos do melhor de Deus. A minha oração é que possamos ter intimidade com Deus e assim ter o privilégio de ser amigo do Deus Todo-Poderoso. Sim, louvado seja o nosso Deus que nos dá fé. E é essa fé que Ele nos dá e que nos possibilita chegar até Ele, que possibilita ter uma vida de intimidade, uma vida que o agrada. Sim, a minha oração é que possamos, assim como Enoque, andar com Deus, viver pela fé. Feche seus olhos, quero orar, encerrando este momento. Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradeço pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui, estudando a Tua Palavra. E que lição preciosa que é viver pela fé. Somente pela fé nós aprendemos hoje que temos a possibilidade de caminhar contigo, de sermos seus amigos, de vivermos em intimidade com o Senhor. Nos pedimos a Deus que o Senhor nos ajude e capacite a cada dia mais a te buscar, a usufruir de estar na tua presença. Que possamos a cada dia mais viver uma vida que te agrade, uma vida segundo a tua vontade. Que possamos realmente, ó Deus, viver pela fé. Nos capacite e nos ajude a isso, para que possamos dar sempre bom testemunho de ti. Essa é a nossa oração, nosso desejo, em nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, que Deus os abençoe. Amanhã, lembrando que às 19h30 teremos a nossa live com o pastor Adalto. Participe, invista nesses tempos, momentos preciosos que temos na presença do nosso Deus. Um grande abraço, então, meus irmãos, e até amanhã, se Deus quiser.